Bom dia a todos, estamos aqui reunidos para continuar os nossos estudos e as nossas reflexões sobre o Evangelho de Jesus por meio do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos nos acomodando, elevando o pensamento para que sintonizemos com a espiritualidade maior e possamos abrir as nossas mentes, os nossos corações para as palavras de amor do Mestre. Amado Jesus, gratidão por mais um dia estarmos juntos para conversar sobre o Teu Evangelho. Gratidão, Mestre querido, por essa manhã abençoada, pelo sol que nasce, pelos pássaros que voam, pela nossa vida, pela família, pelo nosso lar. Gratidão, Mestre querido, por essa oportunidade de encarnação que estamos todos tendo. Ah, Mestre Jesus, que cada vez mais consigamos entender a beleza suprema do servir, que cada vez mais tenhamos forças para vencer essa necessidade que temos de sermos servidos e possamos de uma vez por todas nos entregar à decisão sublime de dar o melhor de nós a todos que nos cercam, de servir sem olhar a quem e nem por quanto tempo, que possamos simplesmente servir, que dia a dia consigamos dar um passo atrás do outro na direção da humildade, do serviço silencioso, amoroso, abnegado e interrupto. Muito obrigado, Mestre querido. Que as Tuas bênçãos de amor possam invadir todos os lares, possa envolver todo o planeta Terra e cada vez mais consigamos elevar a nossa sintonia para sorver das Suas bênçãos de luz, do Seu amor que envolve todo o planeta Terra. Muito obrigado, amado Mestre Jesus. Sê conosco nesse dia de hoje e sempre, que assim seja. Que assim seja. Muito bom dia, queridos irmãos. Hoje iremos prosseguir no capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. Todo aquele que se eleva será rebaixado. Item 3. Nesse mesmo tempo, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe disseram: Quem é o maior no reino dos céus? Jesus, tendo chamado uma criança, colocou-a no meio deles e lhes disse: Eu vos digo em verdade, que se vós não vos converterdes, e se não vos tornardes como crianças, não entrarei no reino dos céus. Todo aquele, pois, que se humilhar e se tornar pequeno como esta criança, será o maior no reino dos céus. E todo aquele que recebe em meu nome uma criança, tal como acabo de dizer, é a mim que recebe. Mateus, capítulo 18, versículo 1 ao 5. Complementando a leitura que o meu filho fez, essa passagem de Mateus, gostaria de aprofundarmos mais a nossa reflexão por meio do livro Boa Nova, no capítulo 4. Esse capítulo ele nos conta o momento que Jesus convidou João e Tiago, filhos de Zebedeu, para ter com ele na divulgação da Boa Nova. Os dois ficaram muito extasiados porque eles já eram seguidores de João Batista e já tinham ouvido Jesus falar no dia anterior. Então, com aquele convite, eles estavam numa alegria enorme. Chegaram em casa extasiados e contaram para sua mãe, contaram para o seu pai, Zebedeu, desse convite e o quanto eles estavam felizes.
Salomé ouviu um pouco ressabiada, ela já tinha ouvido falar bastante sobre Jesus, conversou um pouco com Zebedeu e tomou uma decisão. Ela foi até Jesus e disse: Senhor, logo após a instituição do teu reino, eu desejaria que os meus filhos se sentassem um à tua direita e outro à tua esquerda, como as duas figuras mais nobres do teu trono, disse Salomé. Jesus sorriu e obtemperou com um gesto bondoso. Antes de tudo, Salomé, é preciso saber se teus filhos, Tiago e João, quererão beber do meu cálice. A progenitora dos dois jovens embaraçou-se. Além disso, o grupo que rodeava o Messias observava com indiscrição e manifesta curiosidade. Reconhecendo que o instante não lhe permitia mais amplas explicações, retirou-se apressada. À primeira vista, nessa leitura, nos parece que é só uma mãe, uma boa mãe, lutando pelos seus filhos. Mas vamos aprofundar ainda mais. Vamos no campo dos sentimentos. E os outros filhos das outras mães? E os bilhões de outros filhos, as centenas de milhares de outros espíritos que estão há séculos, milênios, vivenciando a lei do esforço, da renúncia, do sacrifício, que também querem sentar à direita e à esquerda do Mestre. Como negligenciar o esforço de todos esses irmãos simplesmente pelo fato de eu querer algo melhor para os meus? Como deixar de lado a lei do esforço? Como eu posso querer que os meus recebam um prêmio sem que eles não tenham vivenciado a caminhada necessária do sacrifício? É similar, numa modalidade esportiva, nós darmos a medalha antes dos resultados. Qual o nexo nessa estruturação, se a lei é de evolução, se a lei está diretamente relacionada às nossas obras, a cada um segundo as suas obras? É importante nós pararmos nosso pensamento um pouco nessas questões e ter a coragem de reconhecer em nós que esse movimento ainda é muito forte no nosso coração, esse movimento de passar as nossas vontades na frente da vontade dos outros, de elevar os nossos desejos, os nossos anseios acima dos anseios dos outros. Nós nos sentimos mais merecedores do que os outros. Normalmente, nós achamos que eu ou aqueles que eu amo têm mais direitos do que os outros ao redor. Mas nos vem uma nova pergunta: alguém é menos filho de Deus do que qualquer outro espírito encarnado ou desencarnado? Alguém é amado menos ou mais por Deus? Essa elevação que nós fazemos constantemente do nosso senso de importância, ela pode ser trazida para o nosso dia a dia de maneira que a gente consiga estar atento para esses movimentos do orgulho, quando nós nos sentimos superiores aos outros, nas mínimas coisas. E a gente gostaria de trazer esses pontos para refletirmos na vivência doméstica, nos relacionamentos, quando é que de uma maneira às vezes até inconsciente, sutil,
a gente age dessa maneira um pouco mais prepotente e distante daquilo que seria a humildade. Todas as vezes que nós descumprimos aquilo que foi combinado, e na vivência familiar, isso ocorre com muita frequência. Nós temos inúmeros combinados, sejam das tarefas do lar, seja de um horário, enfim. Nós vivemos desses pequenos acordos. Todas as vezes que eu deixo de cumprir esses pequenos acordos do dia a dia, eu estou dizendo o seguinte: os meus anseios, aquilo que eu quero, eu elevo acima daquilo que nós coletivamente definimos para nós. Eu me coloco acima da relação de troca da fraternidade com os outros irmãos com os quais eu estabeleci um combinado. Eu pego a minha vontade e elevo acima de tudo isso. Nós precisamos estar muito atentos porque a gente acaba fazendo isso sem pensar. Nós ficamos distraídos, vamos conduzindo a nossa vida, mas esses pequenos atos de descumprir esses pequenos acordos do dia a dia, eles vão fortalecendo o orgulho dentro de nós e são essas sementes que vão nos gerar aflições nessa vida e nas experiências seguintes. São nas pequenas ações que emergem, que nascem as grandes problemáticas e as grandes aflições e tormentos do espírito. Se nós formos dissecar qualquer dos nossos problemas atuais, qualquer dos nossos grandes sofrimentos atuais, e formos fazendo esse retorno, essa avaliação passo a passo onde tudo começou, nós sempre chegaremos em atitudes muito pequenas. Na somatória dessas pequenas agulhadas, que nós vamos ficando distraídos e vamos deixando o orgulho falar por nós. Vamos nos colocando acima daqueles que... acima desses combinados, desses acordos na relação com o outro. Uma outra questão também do dia a dia, que acaba por nos conduzir para um caminho contrário à humildade, é quando nós de repente chegamos até o outro, nós precisamos de alguma ajuda ou queremos que alguma coisa seja feita, raramente nós perguntamos àquele irmão, amigo, familiar, quem quer que seja também no ambiente de trabalho, o que é que você está fazendo agora? Você pode me ajudar? Quais são as suas prioridades para hoje? Eu estou precisando disso e disso. Porque a partir do momento que eu adotasse essa postura, eu não estaria elevando aquilo que eu quero acima daquilo que é importante para o outro. Eu, normalmente, nessas situações, eu chego até o outro, nós chegamos até o outro, eu preciso que isso aqui seja feito agora. E quando o outro se posiciona e agora eu não posso, eu estava pensando em fazer isso, automaticamente a gente sente uma certa irritação, uma certa frustração, porque nós sempre queremos que a nossa vontade seja atendida naquela hora, naquele exato momento. Essa postura mostra ainda o quanto nós temos que desenvolver no campo da humildade, porque no fundo todos nós ainda queremos ser servidos. Nós queremos que os outros façam as coisas para nós e façam agora. É isso que ainda nos traz bastante alegria. O convite de Jesus é para nós mudarmos a forma de perceber as situações na encarnação e enxergar
a bênção de servir. Enxergar que quem tem mais ensina que quem tem menos. É tão bom quando a gente encontra alguém paciente, carinhoso, amoroso, tolerante e que tem toda essa forma de agir misericordiosa com os nossos erros e com as nossas dificuldades. Está sempre disponível para nos atender, sempre emana vibrações de serenidade. É maravilhoso, todo mundo gosta de conviver com esse tipo de pessoa. Mas quando nós somos colocados do outro lado, a gente foge, a gente reclama. E aí, quando nós somos colocados ao lado de pessoas que têm menos do que nós, têm menos paciência, têm menos educação, têm menos amor, têm menos misericórdia, quando nos chega a oportunidade de nós também servirmos, já que temos mais daquilo que o outro não tem, temos mais disciplina, temos mais piedade, nós reclamamos, porque nós só queremos ainda receber. Então, esse é o grande convite de Jesus, de nós entendermos a beleza de servir e não de elevar as nossas vontades acima das vontades dos outros. É de enxergar cada situação que se nos apresenta, daqueles irmãos mais difíceis, como uma oportunidade que o Mestre nos dá de sermos úteis e de vivenciarmos a caridade. Isso é humildade. É quando eu percebo essa beleza de servir. O momento, o dia que nós entendermos que servir é o que nos conduzirá à glória, tudo vai mudar. O dia que nós conseguirmos efetivamente quebrarmos dentro de nós que nós não estamos aqui para sermos servidos e que os degraus para se alçar a uma vida de paz é o ato do servir incondicionalmente, tudo vai mudar. E nós vamos passar a enxergar com alegria todas as vezes que se aproximam aqueles irmãos que são pobres de educação, pobres de entendimento, pobres de qualquer conhecimento. E eu vou me sentir feliz porque tenho à minha frente alguém pelo qual eu vou poder dar o máximo de mim para auxiliá-lo. Esse é o grande ponto que deve ficar nos nossos corações e nós podemos reduzir tudo isso como sendo um ato de respeito. Eu respeito o outro, não me sinto mais merecedor do que ele e aproveito todas as oportunidades para dar o melhor de mim. Quem busca seguir esse caminho nas pequenas coisas, no dia a dia, na experiência do lar, quem se esforça por dar esses passos está no caminho para construir a humildade. É por isso que o Mestre nos disse: aquele que se eleva será rebaixado, e aquele que se rebaixa, aquele que busca o ato servil no amor, será elevado no reino dos céus. Para encerrar essa primeira parte, eu queria deixar uma história que aconteceu envolvendo o Chico Xavier. Tinha uma senhora que havia perdido um filho pelo suicídio e ela estava muito desesperada. E ela foi até Uberaba, foi de madrugada para a fila para pegar uma ficha e ela conseguiu a primeira ficha. Era uma senhora muito simples, com poucos recursos materiais e estava fazendo um sacrifício, inclusive para fazer essa viagem, está indo até Uberaba. Num dado momento, o dia já havia amanhecido, um carro bastante luxuoso para próximo
desce uma senhora desesperada, uma senhora de muitas posses, chorando muito porque havia perdido 2 filhos. Essa senhora mais simples, que estava com a ficha número 1, pensa bastante e diz: poxa, eu só perdi um filho. Essa senhora perdeu 2. Não é justo. Ela pega a sua ficha, entrega para a senhora, apesar de ter gastado praticamente todo o seu dinheiro para fazer essa viagem longa para ir para Uberaba, e vai para o hotel. Segue-se normalmente, a senhora rica fica eternamente grata. Por volta de 2 horas da manhã, vai alguém no hotel, bate no quarto dela e diz a ela que Chico pediu para que ela fosse até lá. Ela, sem entender muita coisa, sem acreditar, ela não falou com ninguém. Como é que as pessoas poderiam saber qual o quarto dela? Mas o senhor, muito educado, muito firme, ela trocou de roupa e foi. Chegando lá, tinha uma mensagem de Emmanuel, uma psicografia do filho. E o filho diz o seguinte, que ele era realmente suicida e que ele jamais poderia psicografar aquela mensagem. Mas o ato da mãe dela, o ato que a mãe fez foi tão sublime que o próprio Emmanuel foi no Vale das Sombras buscar o filho e trouxe. Que aquela atitude de amor e de dar de si, aquela atitude sublime na humildade, estava possibilitando aquele momento agora. Essa história que eu gostaria de deixar para a gente, para que estejamos atentos às pequenas questões do dia a dia, para que consigamos passo a passo a estruturar a humildade dentro de nós, que é seguramente a grande base de todas as virtudes para quem quer encontrar a paz. Chico Xavier é um exemplo maior de humildade, que a gente está tendo a oportunidade de ter convivido na época em que esse espírito iluminado esteve encarnado. E dentre inúmeras obras, há uma preciosidade que chama Chico Xavier A Sombra do Abacateiro. Porque Chico se reunia no dia à sombra do abacateiro, e ali as pessoas ali estavam para fazer o culto do Evangelho. E sempre Emmanuel vinha para dar uma lição, e Chico então transmitia, e isso era gravado e transformou-se nesse livro. Então eu peço licença, porque vou ler alguns trechos que Emmanuel coloca através de Chico. A paciência, o espírito de aceitação, pode evitar-nos muitas dores. Por que adotarmos o espírito de rebeldia? Porque Deus nos experimenta. As dádivas de Deus são gratuitas. Não pagamos o aluguel da terra. Pagamos o aluguel das casas em que moramos. Mas o mundo em si é uma dádiva de Deus. Um céu maravilhoso nos cobre. Nenhum de nós precisa de fazer minas de oxigênio para respirar. Temos os nossos auxiliares, que são as plantas, os animais, os minerais. Tudo vem até nós gratuitamente, para que exercitemos o amor supremo. De um modo geral, estamos sempre reclamando. Quando temos tantas oportunidades para bem dizer aquilo que já temos, os dias felizes que tivemos,
as afeições, esse mundo de beleza espiritual que temos à nossa disposição. Precisamos tolerar mais, um pouco mais. Precisamos compreender de algum modo mais um tanto e criar em torno de nós a simpatia de que precisamos viver. Vivemos como criaturas que se suicidam pouco a pouco, todo dia, um suicídiozinho, um ato de rebeldia, uma reclamação indébita, um ponto de vista infeliz. Atraímos vibrações negativas e operamos sobre nós esse suicídio lento e indireto. Todo gesto de amor recebe a gratidão daquele que é contemplado com essa bênção de proteção e carinho. As plantas agradecem, os animais agradecem, um cão abana a cauda. Nós carecemos de aumentar os nossos tesouros de fraternidade, porque, na verdade, nos consideramos com crédito. Então, é o nosso orgulho que fala mais alto. Nós achamos credores, nos achamos credores das benesses que vêm do Pai Universal, que vem de Jesus. E isto, obviamente, só nos leva a um comportamento mais infeliz, a um comportamento mais doentio. E nós precisamos ajudar a nós mesmos, diz Emmanuel, mas a gente tem que deixar essa história do eu ferido. Eu não tolero Beltrano, eu não posso, eu não aguento. Nós todos somos um para os outros. Alcançar o coração daqueles que estão ao nosso derredor, precisamos também colocar o nosso coração naquele ponto de compreensão e de paciência. A gente não pode chegar à porta dos nossos inimigos e pedir perdão. Não é assim, porque estaremos humilhando a pessoa, colocando-nos na posição de bons. Devemos começar orando para que Deus nos dê a humildade e a paciência, e aquela criatura nos veja por um ângulo diferente. Será que nós não poderíamos refletir um pouco nessas palavras de Emmanuel, repensarmos um pouco que nós não somos credores. Nós estamos aqui porque Deus nos deu a oportunidade de estarmos encarnados aqui na Terra, de estarmos juntos a pessoas que nos auxiliarão a caminhar. Nós não somos superiores. Todas as pessoas, todos os espíritos encarnados têm as suas coisas boas, as suas conquistas e têm também as suas falhas para ter a oportunidade de refazê-las. Então, se nós começamos a perceber as conquistas das outras pessoas, nós deixamos de nos acharmos superiores. E esse é, vamos dizer assim, um pequeno passo na conquista da humildade, a qual nos trará também a paz e a felicidade enquanto aqui na Terra estamos. Amado Jesus, que as bênçãos do teu amor possam envolver a toda a terra, possam iluminar os corações de todos os nossos irmãos que se acham em desespero, onde falta o pão de cada dia, onde falta
a palavra amiga de um coração fraterno. Nós te rogamos, Senhor, vosso amparo e misericórdia, iluminando o coração de todos os dirigentes de todos os países, para que a paz e a fraternidade se instalem finalmente na terra. Nós te rogamos, Senhor, que nos dê a lucidez para compreendermos a vossa vontade em nossas vidas. Que assim seja. Que assim seja.